pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso. E nessa aula eu vou mostrar para vocês alguns componentes básicos que nós utilizamos com muita frequência quando se fala de Arduino. Então, primeiramente eu trouxe aqui o Arduino, que já foi apresentado para vocês anteriormente. E o segundo componente que eu gostaria de mostrar, vou até botar no filtro de todos aqui, é a protoboard. Aqui na biblioteca do Tinkercad, nós temos 3 tipos diferentes de protoboard, que são as placas de ensaio. Tem essa grandona aqui, essa mediana e a protoboard mini. Aqui na aula eu vou utilizar essa mediana aqui, então vou excluir essas outras duas. Bom, basicamente a protoboard é uma placa de ensaio de plástico que possui vários furos, como vocês podem observar aqui no Tinkercad, E esses furos estão conectados internamente através de ligas metálicas. Essas ligações, elas funcionam da seguinte maneira. Essas duas primeiras fileiras, elas estão interligadas na horizontal, como vocês podem observar quando eu passo o mouse por cima. Toda essa fileira fica em verde, A mesma coisa acontece com as duas fileiras de baixo, enquanto que as fileiras que estão no meio, no centro, elas estão interligadas na vertical, como vocês podem observar, e a protoboard possui essa divisão no centro, Então, essa fileira bem aqui, essa coluna, perdão, ela não está interligada com essa coluna aqui, a não ser que seja adicionado um jumper, que eu vou clicar bem aqui nesse furo e ligar até esse outro furo bem aqui. Como vocês podem ver, esse pequeno cabo aqui, bem fininho, nós chamamos ele de jumper na eletrônica. E ele, é um cabo, que vai interligar um pino, um furo ao outro. Nós vamos utilizar muito ele durante as nossas aulas, construindo os nossos projetos. Então, basicamente, a protoboard ela consegue facilitar a construção do nosso projeto, pois com ela nós não precisamos soldar os componentes para que eles consigam se conectar, já que ela já possui essas conexões internas entre si. Então basta a gente adicionar qualquer componente na nossa protoboard, utilizar os jumpers para fazer as ligações e o nosso circuito funciona perfeitamente. Agora, outro componente extremamente crucial para a construção dos nossos projetos é o resistor. Aqui está ele. Como vocês podem ver, ele possui uma certa faixa de cores. Então aqui ele está como marrom, preto e vermelho. E essas cores determinam a resistência desse resistor. Então, se eu trocar a resistência bem aqui, ela está como 1 kΩ. Se eu colocar 10 kΩ, essa resistência vai aumentar e a cor vai ser alterada. Agora, para que serve um resistor? Basicamente, o resistor ele serve para dificultar a passagem da corrente elétrica. Então, se você tem ali uma alimentação que gera uma corrente alta, ao colocar um resistor, essa corrente vai ser dificultada, então essa corrente vai acabar diminuindo. Isso é extremamente crucial, porque uma corrente muito alta passando por algum componente pode danificá-lo, pode queimá-lo. Então, por isso que na maioria dos componentes que nós vamos utilizar, nós vamos ter que colocar um resistor justamente para diminuir essa corrente, para amenizá-la. Então, aqui nessa aula, eu vou mostrar para vocês o exemplo disso. E, o último componente que eu gostaria de mostrar aqui pela biblioteca do Tinkercad é o nosso LED. Aqui nós temos o LED do Tinkercad, E, no Tinkercad, nós podemos trocar a cor desse LED. Por exemplo, por padrão, ele vem como vermelho, mas você pode clicar aqui e escolher outra cor. Amarelo ou branco. Enfim, eu vou manter como vermelho, que é o padrão. O LED, ele é um componente, é o mais básico. Geralmente a gente utiliza nas primeiras aulas de eletrônica, nas primeiras aulas de microprocessadores e afins. Ele possui 2 terminais, 2 perninhas, o ânodo e o cátodo. O ânodo, ele é sempre a perninha maior do LED, enquanto o cátodo é essa outra perninha. O ânodo precisa estar ligado ao terminal positivo
enquanto que o cátodo precisa estar ligado ao terminal negativo. Então, eu vou adicionar o nosso LED aqui na protoboard e agora eu vou alimentá-lo. Na verdade, eu vou colocar ele mais aqui para baixo, só para facilitar a visualização. Vou colocar ele bem aqui. Certo, agora eu vou utilizar a alimentação do Arduino para alimentar a nossa protoboard e posteriormente alimentar o nosso LED. Então, aqui na protoboard, como o Caio já mostrou, nós temos os 5 volts e o GND, que seria o nosso 0 volts, né? O nosso terra, que é outra forma de chamar. Então, eu posso até trocar a cor do meu jumper aqui ele tá como marrom. Eu vou colocar como vermelho. Então, eu conecto um lado do jumper aqui no 5 volts do Arduino. E o outro lado do meu jumper eu vou conectar bem aqui na fileira que tem esse símbolo de positivo da minha protoboard. Então, agora eu vou trocar a cor do jumper de novo e eu vou fazer a mesma coisa, só que com esse terminal negativo aqui, que eu vou conectar no GND do nosso Arduino. Então, vai ser sempre assim, gente. Para organizar, para manter mais organizado, você sempre conecta o terminal positivo no 5 volts, que ele vai funcionar como terminal positivo, né? A alimentação positiva. E a fileira do terminal negativo, nós vamos conectar no GND do nosso Arduino. Agora, nós temos toda essa fileira de cima alimentada negativamente, enquanto que essa fileira de baixo está alimentada positivamente. Então, agora eu vou conectar, como eu falei para vocês, né, o cátodo, a perninha menor do meu LED. Eu vou botar uma cor aqui verde. Vou colocar essa perninha ao terminal negativo. Então, eu vou conectar qualquer ponto dessa fileira aqui, onde está conectado, né, a perninha do LED. Eu vou conectar com qualquer ponto dessa fileira que está carregada negativamente. Agora, o ânodo, né, a outra perna do LED, nós vamos conectar no terminal positivo. Porém, para não queimar o LED, nós precisamos adicionar um resistor. Então, eu vou pegar aqui esse resistor e eu vou colocar bem aqui. Então, dessa forma, esse lado do meu LED, do meu resistor, perdão, ele vai estar conectado nessa fileira onde está a perninha do LED. Então, esse outro terminal aqui do resistor, ele não está conectado com essa fileira aqui, porque como eu falei para vocês anteriormente, a protoboard ela possui essa divisão aqui no meio. Então, esse outro lado vai estar conectado nessa outra coluna bem aqui. E eu posso também alterar a posição do meu resistor. Por exemplo, aqui eu posso girá-lo, clicando nesse botão. Então, eu posso colocar ele assim. Aí, eu uso essa fileira aqui, que vai estar conectada no LED, e essa outra fileira aqui. Vou colocar ele mais para baixo aqui. Certo. Bom, agora esse outro terminal aqui do resistor, eu posso conectar no terminal positivo. Então, eu vou puxar um jumper daqui até a fileira do terminal positivo. Certo, agora o meu circuito está montado. Então, só para explicar mais didaticamente o que está acontecendo aqui, a corrente elétrica vai do sentido do terminal positivo até o terminal negativo. Então, aqui, como vocês podem ver, a corrente sairia aqui do terminal positivo, que é o de 5 volts. Ela percorreria esse caminho bem aqui, chegaria na fileira do terminal positivo. Ela ia passar por aqui, por esse jumper, passar pelo resistor, passar pelo LED, acendendo e voltar aqui para o terminal negativo, que seria o GND do Arduino. Então, é assim que funciona o nosso circuito. Bom, agora eu vou iniciar a simulação do nosso circuito, clicando bem aqui nesse botão que eu acabei de clicar. Não sei se vocês conseguiram observar, vou até dar um zoom aqui, mas esse LED acendeu. Só que ele está com uma intensidade bem baixa, porque essa resistência aqui,
ela é alta, então a corrente elétrica que está passando pelo circuito está baixa. Logo, se eu diminuir a resistência desse resistor, ou seja, na vida real eu teria que trocar por um outro resistor, né? A intensidade da luz desse LED vai aumentar. Então eu posso mostrar isso para vocês na prática. Aqui a resistência está na faixa de kΩ, eu vou trocar para ohm. Então aqui está 10, né? Eu vou colocar 10.000. Vou trocar para ohm, ok. Certo, 10.000 ohm é a mesma coisa que 10 kΩ. Ok, então se eu diminuir, no caso, a resistência de 10.000 ohm para 1.000 ohm, vocês podem observar, que a intensidade da luz aumentou. Agora, se eu diminuir de 1.000 ohm para 100 ohm, a intensidade vai aumentar mais ainda. Porém, já vai aparecer um aviso aqui do Tinkercad que a corrente está muito alta. Isso pode danificar o nosso LED. Então, se eu diminuir mais ainda a resistência, esse LED vai queimar. Ó, como vocês puderam observar, que a corrente está muito alta para o que esse componente exige. Bom, agora eu vou voltar aqui para a nossa resistência de 1.000 ohms, né? Acho que está um valor bom. Vou parar a nossa simulação. E para finalizar a aula, eu queria mostrar para vocês que nós podemos mudar a alimentação do nosso circuito. Como assim? Aqui nesse circuito, nós estamos utilizando a alimentação do Arduino. Mas eu posso utilizar outra fonte de alimentação. Então, eu vou até excluir esses dois jumpers aqui que conectam com a alimentação do Arduino. Vou excluir o Arduino daqui também por enquanto. E eu vou utilizar outra fonte de alimentação. Então, vou vir aqui na biblioteca e nós temos aqui. Nós temos várias fontes de alimentação. Temos uma bateria de 9 volts, bateria de 1,5 volts, 3 volts, célula solar, enfim. Aquela alimentação que a gente estava utilizando no Arduino era de 5 volts. Então, eu gostaria de utilizar uma alimentação próxima. Então, eu vou utilizar aqui 3 baterias de 1,5 volts em série. Então, se eu pegar uma bateria de 1,5 volts e colocar em série com outra bateria de 1,5 volts, eu vou ter no total 3 volts. Se eu colocar mais uma bateria de 1,5 volts, eu vou ter no total 4,5 volts, que é uma voltagem próxima da que nós utilizamos no Arduino, de 5 volts. Então, para colocar em série, eu vou conectar esse terminal negativo da pilha com o terminal positivo da próxima pilha. Daí, o terminal negativo dessa pilha eu vou conectar com o positivo da próxima, né? Sempre os terminais contrários. Agora, eu vou ter aqui um terminal negativo e um terminal positivo. Então, esse terminal positivo eu vou colocar bem aqui nessa fileira positiva do nosso circuito. Enquanto que o terminal negativo eu vou colocar na fileira de cima. Então, dessa forma, nós vamos ter uma alimentação muito semelhante com a anterior. Porém, utilizando pilhas no lugar do Arduino, né? Mas se eu iniciar a simulação aqui novamente, o LED vai acender da mesma forma. Só para já ir dando uma ideia de outras fontes de alimentação que você vai poder utilizar e como que você alimenta o seu circuito. Então, por essa aula é isso, gente. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.